Não terás outros deuses diante de mim. É assim que Deus começa a sua obra literária. Mais ou menos dizendo assim para você: meu filho, para conversar comigo ou a respeito de mim, não tem outro jeito. Você tem que conhecer a minha lei. Você pode discordar, você pode não gostar, você pode até rejeitá-la. Mas se você pretende ter alguma noção de quem eu sou, comece por aqui. Deixe tudo de lado, deixe todos em segundo plano e não permita que qualquer outro Deus, além de mim, tome conta do seu pensamento. Sabe, ultimamente Deus tem me ensinado alguns conceitos sobre idolatria. Quando eu te contar vai soar bem óbvio, mas eu também tenho aprendido que o óbvio é o que é difícil de entender. Pois bem, eu estava lendo um livro há um tempo atrás que não tinha nada a ver com essa ideia estereotipada de idolatria que a gente tem. Não falava de imagens de esculturas, de carros importados, de joias caras ou de horas a fio na frente da televisão. O livro falava sobre a dificuldade dos homens de controlar seu pensamento quando o assunto é mulher. O conceito era claro e quase embriagante. O autor dizia que quando um homem olha para uma mulher atraente, ele fica tão fisgado que quase não consegue mais pensar. Instantaneamente, o instinto de macho começa a funcionar e a química do corpo dispara hormônios que são capazes de corroer a razão. Se ele se detém naquele pensamento, pronto, fica hipnotizado. O mundo real passa a não existir mais e a fantasia começa a imperar na cabeça até que, quem sabe, um dia, se essa fantasia se torne realidade. Não dá para ter Deus em primeiro lugar quando a única coisa que você consegue pensar é na mina do seu condomínio. Não dá para ter Deus em primeiro lugar se a única coisa que você consegue pensar é no uso do seu trabalho. É nisso que você pensa todo dia. E não vem com essa ideia de dizer assim, isso é besteira, isso é exagero. Você pode estar imaginando isso, mas se você diz assim, Deus sempre tem o primeiro lugar, e fulano, esse pensamento do fulano é só besteira, então faz a prova real. Ela é bem simples, faça o teste você mesmo e comprove. Na maioria das vezes, nem Deus, nem as coisas de Deus ficam aí girando na sua cabeça. E a verdade é que, infelizmente, nem na minha. Com Abraão, foi o menino, o príncipe herdeiro, o primeiro da geração que Deus prometera ser incontável como as estrelas do céu, infinitamente numerosa como a areia do mar. Abraão não podia acreditar que a promessa de Deus, que um dia Deus fizera para Sara, que a fizera morrer de rir, agora chorava fininho em seus braços e lhe perguntava coisas, e lhe chamava de pai. Isaac, o filho da promessa do Eterno a seu servo, tornara-se como Deus para Abraão. O que eu acho interessante nessa história toda é que Deus já sabia que ao ouvir o primeiro choro de Isaac, ele mesmo começaria a perder espaço no coração de Abraão. E mesmo assim, Deus fez uma aliança com Abraão e cumpriu sua promessa, mesmo que esta promessa viesse a separar o servo do seu Senhor. Deus sempre nos deixa livre para escolher. O que Ele promete, Ele cumpre. E a nós cumpre-nos obedecê-lo. Mas Abraão, que era amigo de Deus, e Deus era amigo de Abraão, e eles se conheciam. Eles conversavam, Abraão ouvia a voz de Deus. E um dia essa voz, que certa vez lhe prometeu um filho, veio lhe pedir esse filho como sacrifício. Mas como assim? Deus diz, não matarás, ou seja, Ele não é um Deus de morte, sim um Deus de vida. Como Ele pede um holocausto humano? Não pode ser, isso não vem de Deus. Mas Abraão conhecia a voz de Deus e escolheu obedecê-la sem hesitar, sem vacilar, sem titubear. Ele levantou o cutelo e matou Isaac no seu pensamento e em seu coração. Antes que o pensamento se fizesse ação, o anjo do Senhor bradou do céu para Abraão, chega! Já está provado que você me ama mais do que tudo, mais do que todos, mais do que este, que para você, neste momento, deixou de existir, mas que por minha palavra deve continuar vivo e ser a semente da minha promessa. Olha atrás de você, tem um cordeiro, este deve ser o sacrifício que você vai oferecer. Não esqueça, eu sou o provedor, sou eu o doador da vida, o vencedor da morte. Naquele dia, Abraão experimentou como pai, quem sabe, o pedaço da dor de Deus. Naquele dia, Abraão entendeu como homem, quem sabe, o sacrifício do Filho de Deus da maneira mais pedagógica possível. Por hoje é só e amanhã tem mais.